diferença. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 23. Os versículos serão apenas o versículo 8, que nos diz o seguinte: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Bezebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Meus queridos, chegamos a esse capítulo 23 e aqui nós temos, a partir do versículo 8, o registro dos valentes de Davi. Eu li apenas o versículo 8, mas todo o restante deste capítulo enumera e traz os nomes dos valentes que Davi teve. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu quero também falar com os queridos a respeito do versículo 1 ao versículo 7, que traz as últimas palavras de Davi. Ou seja, no contexto histórico, Davi já está velho aqui quando chega neste momento. E ele diz no versículo 1 e no versículo 2 o seguinte: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Olha que interessante. Qual é, a riqueza destas últimas palavras de Davi? É que Davi, ele começou a sua vida ministerial de profeta, de rei, no campo, lá cuidando das ovelhas de seu pai. E nós percebemos que nesta ocasião Davi ainda era um jovem muito tenro. Mas quando chegamos aqui a esse capítulo 23 do segundo livro de Samuel, nós encontramos já Davi com a idade avançada. E o que nós percebemos de semelhança entre a sua juventude é que Davi ainda continua servindo a Deus com o mesmo entusiasmo. Veja as palavras de Davi: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Então Davi expressa que a presença de Deus foi contínua na sua vida. E o versículo anterior, além de reconhecer a Davi como um homem comum, filho de Jessé, que tem fundamento, que tem natureza humana, reconhece-o como um suave escritor de salmos em Israel, ou seja, alguém que tinha prazer em expressar o seu relacionamento com Deus. Agora, o que eu quero refletir com você, na verdade, é o que está aqui a partir do versículo 8, porque aqui diz, olha só, para nós entendermos bem o restante do capítulo, apenas a parte A do versículo, que diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Olha que interessante, Davi era um homem valente. Davi era um guerreiro experiente. Nós reconhecemos quando Saul ainda reinava, que as pessoas cantavam pela rua que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ou seja, Davi matou muito mais do que Saul, porque Davi era mais habilidoso, tinha mais aí a destreza divina para entrar e sair nas guerras.
Agora, o que nós percebemos é que, apesar de Davi ser um homem de Deus, apesar de Davi ser um homem instruído para a peleja, Davi não era um homem que resolvia as suas pelejas sozinho. Olha o que a Bíblia diz: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Nenhum líder, ele consegue sobressair se ele não tiver pessoas de coragem que lhe auxiliem. Aqui está o registro dos nomes daqueles que Davi tinha ao seu serviço e que eram os seus auxiliares. Nós vamos ver, meus queridos, que do versículo 8 ao versículo 39 deste capítulo está registrado todos os nomes dos valentes que Davi teve. Nós vamos somar aqui, uma série de pessoas, são vários os nomes de pessoas, o que demonstra que um grande líder, ele é acompanhado de uma grande equipe. Portanto, nós precisamos enxergar ao nosso redor aqueles que são as pessoas que Deus levantou para nos auxiliar no processo da liderança, para que assim nós possamos desenvolver um bom trabalho para Deus. Se você tem um chamado para servir ao Senhor, saiba que você vai precisar das pessoas para que assim você possa ser bem-sucedido, assim você possa ser bem-sucedida. Nós temos aqui o registro daqueles que eram valentes e que estavam com Davi. Veja este primeiro exemplo que nós aqui citamos, um homem que se opôs a 800 soldados e os feriu, e este estava com Davi. Então, às vezes, nós, como líderes, às vezes vencemos as batalhas, alcançamos os projetos, lançamos os desafios, conseguimos chegar a concluí-los, mas tudo isso só será possível se nós reconhecermos que existem pessoas que nos auxiliam nesse processo. Que no nome do Senhor Jesus, eu e você possamos estar atentos a enxergar e a valorizar aqueles que estão ao nosso redor e nos auxiliam no processo de servir a Deus, de desenvolver os projetos que Deus colocou nas nossas mãos. Pois assim, nós iremos nos fortalecer a cada dia. Nós vemos que Davi começou ainda jovem, mas agora Davi estava já com a sua idade avançada, pois o texto desse capítulo registra as últimas palavras de Davi. Mas nesse mesmo capítulo, aqui está reconhecido o nome daqueles que fizeram com que Davi chegasse até a esse estágio da sua vida, conquistando vitórias e mantendo o seu status de um rei, de um homem segundo o coração de Deus. Então, meus queridos, por mais espirituais que sejamos, por mais intimidade que tenhamos com Deus, para nós servirmos a Deus e desenvolvermos os projetos, precisamos das pessoas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que no nome do Senhor Jesus você esteja cercada de pessoas que tenham a mente de Cristo e enxerguem o propósito de Deus na sua vida e lhe ajude a ser alguém que faça a diferença no reino de Deus. Obrigado pela companhia, continue conosco, até nossa próxima reflexão. Um abraço.